E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralf Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar. Hoje para falar sobre pequenas coisas do dia a dia que nós, como filósofos modernos, como observadores desta realidade, nós que buscamos sempre um aprendizado, para melhorar nossas vidas, um aprendizado que nos faça ter menos problemas, mais conforto, mais sossego. E às vezes parece fácil, às vezes parece simples abrir mão das coisas, abrir mão das pessoas, abrir mão das chamadas conveniências sociais, de ser bem aceito, de estar nos parâmetros que a sociedade determina, digamos assim. Então, parece fácil, mas não é fácil. É fácil depois que você começa a pegar um ritmo próprio. É fácil quando você cruza a linha, perde o medo. Porque na realidade existem várias diretrizes aqui dentro desta Matrix. Uma delas, e uma das principais, é relacionamento. É quase que obrigatório você se relacionar com alguém, você constituir uma família, você ter amigos, ou seja, você ter uma vida social. Isso é o enquadramento, isso é o protocolo religioso. Sempre é irracional, porque se você quiser perder a sua liberdade, tudo que você precisa é de pessoas. Principalmente de relacionamento. Quer perder essa liberdade? Porque o meu direito vai até onde começa o do outro. Aí, fudeu, Porque se eu tenho que respeitar o direito do outro, o meu direito tem que ser desrespeitado, para que o outro possa ter o dele respeitado. Convivência é isso, concessão. Você não quer ir ali, não quer ir aqui, mas você vai para agradar, Porque senão você vai ter problema. Então a questão é sempre estar agradando o outro. E claro que você também vai fazer suas exigências, Então isso é um jogo de troca, Tomar lá da cá. Relacionamento é isso, Qualquer tipo, Seja de amizade, seja no trabalho, seja relacionamento amoroso, relacionamento com os pais, com os filhos, é sempre uma troca de favores. Olha, eu vou me sacrificar por você, mas você também vai ter que se sacrificar por mim. Entendeu? Aí no momento você tá bem, Porque o outro tá se fudendo por sua causa, Tá fazendo o que você quer. Mas no outro momento você tá mal, porque é você que tem que submeter o outro. Entende? Então é uma troca, é um jogo, sempre. Você sempre vai estar fazendo coisas, se você tem um relacionamento, se você tem um convívio social, você sempre vai estar fazendo coisas que você não quer fazer. Tem um amigo que fez um comentário que eu achei bem interessante. Ele falou que quando eu não quero fazer algo, ou seja, quando eu não quero fazer nada e eu sou obrigado a fazer, isso é que gera sofrimento. Então, trabalho é algo que você muitas vezes não quer fazer. Claro que tem as pessoas que são... Eu considero maluco, Quem define sua vida por trabalho, Tem gente aí que acorda 4 horas da manhã e vai dormir 10, 11 horas da noite, trabalhando, E também no percurso do trabalho. Mesmo os empresários, ou microempresários, as pessoas que trabalham por conta própria, tem que ralar muito. E aí o indivíduo se esquece até, que existe uma vida para ele viver. Se é que existe, Mas enfim. Alguma coisa que ele gosta de fazer, Alguma coisa que ele se distrai, que ele tem um entretenimento, ou simplesmente dormir, O indivíduo esquece disso. Só vive para trabalhar. E aí, a consequência disso é doença, é estresse, claro, A pessoa come mal, come na rua, a pessoa fica várias horas, muitas das vezes em transporte público, se contaminando com
ar, né? Ainda mais esses ônibus fechados com ar-condicionado, você fica respirando o ar que os outros estão exalando, né? E vice-versa, né? Ali fica uma confusão de vapores dentro de um local fechado. Depois você vai para o seu trabalho, mesma coisa, né? Locais fechados, confinados, né? E aí, o que eu quero falar aqui hoje é que a gente sempre deve usar, né, como nós somos esses filósofos modernos, como nós somos essas pessoas que buscamos um autoconhecimento, buscamos também nos libertar desta Matrix, ver as coisas como elas realmente são, né? Códigos, informações. Como eu falei anteriormente, quando você cruza a linha, quando você perde o medo, quando você entende que isso aqui é uma construção, quando você entende que você não precisa tanto assim das pessoas, quando você descobre isso, que pessoas, sim, pessoas podem ser descartáveis na sua vida. Você usa, né, dentro da necessidade e descarta. Isso parece pavoroso, né? Parece uma coisa de alguém, de um sociopata. Olha como ele usa as pessoas, mas todo mundo usa todo mundo. Eu acabei de falar que relacionamento é isso, né? Relacionamento é usar o corpo do outro no sexo. Relacionamento é usar o outro a seu favor. Apresentar o outro na sociedade como marido, como esposa, como filhinho. Cobrar isso, cobrar aquilo, porque você também quer. Você cobra porque você dá e você cobra, né? Então, é uma via de mão dupla. E aí, as pequenas coisas do dia a dia, quando a gente sai fora do sistema, né? Principalmente esse sistema de casamento, essa mentira. Essa mentira cristã, né? Casamento cristão, amor, tudo isso é conversa fiada. A gente vê na prática, isso não funciona. Isso é só discurso, né? Todo mundo de beijinho e abraço nas redes sociais, todo mundo feliz, ninguém posta foto triste. Até criança com câncer, gente morrendo, só posta rindo, né? Como se fosse maravilhoso. Meu câncer. Rita Lee deu até nome pro câncer dela, deu um nome. Um nome carinhoso pro câncer. Entende? As pessoas são malucas. Entende? Eles querem passar uma coisa que não existe. Uma imagem de felicidade que não existe. Vida, convivência, sociedade, socialização é um problema sério. É muito sofrimento, muito transtorno. E aí, né? Eu falei, quando nós saímos do sistema, a gente se afasta, né? Aí você vai, né? Você ainda fica contaminado um tempo. Eu não posso dizer que você se liberte totalmente da Matrix, mas você vai se purificando. Pela própria falta de prática, né? Pela própria falta de convívio, de contato, você vai se purificando. Sua consciência vai ficando mais limpa. Aquela água suja vai saindo e vai dando lugar a uma água mais limpa, entendeu? Vai ficando mais clara as coisas. Isso é uma iluminação. Iluminação não é nada demais, é só ver a verdade como ela é. E aí, eu estava observando pequenas coisas, né? O filósofo é esse que olha os detalhes da vida. Ele olha as pequenas coisas. E aí, observando a minha própria vida, né? E eu olhando para mim, né? Porque você às vezes fica tão distraído, você nem se olha, né? Eu fiz um vídeo aí falando sobre a morte, né? A importância de você se olhar. A maioria das pessoas não lembram que tem uma mão, né? Elas usam a mão, usam as pernas, usam o corpo. Muitas das vezes se arriscam, achando, né? Elas vivem tão no automático que elas acham que não vão morrer. Alguns aí fazem esporte radical, achando que são imortais, né? São todo poderosos. Porque o indivíduo acha que é todo poderoso, né? Tem o adolescente é muito comum isso, né? Achar que é super-homem. E aí fazer as maiores loucuras. Alguns acabam até aleijados, alguns acabam com sequelas, né? Sofrendo acidentes, porque dirigem em alta velocidade, praticam esportes radicais. Coisa de adolescente. Agora, um adulto de mente saudável ainda continuar dessa forma, pensando como adolescente, sem ter noção do perigo, né? Como eu falei, você não lembra da sua mão. Você não lembra que você tem uma mão, que você tem um antebraço, um braço, um pescoço, né? Muitos aí abusam do próprio corpo, né? Ou bebem em excesso, ou fumam em excesso. Tem um amigo meu que morreu de câncer na garganta, de tanto fumar. Saudoso
parecido de bebedouro. Tinha um canal também no YouTube, era ateu, se dizia também niilista, mas era meio irracional, né? Pelo que eu sei, ele fumava tipo, sei lá, 2 carteiras, 3 carteiras de cigarro por dia, acabou com câncer na garganta e morreu, né? Definhou e morreu. Começou o tratamento, demorou muito, viu? Ficou pele e osso, uma caveira, né? Um morto-vivo, esquelético, e acabou morrendo. Então são os excessos que o indivíduo só lembra da garganta, né? Quando começa a doer, né? Quando aparece o câncer, né? As mulheres só vão lembrar dos seios, né? Tem o seio e tal. Quando aparece o caroço lá, né? Sua mão, você só lembra quando você começa a sentir dor, aí você se preocupa, né? Você lembra que você tem uma mão, né? Fora isso, é no automático. Como eu falei, nós filósofos, nós nos olhamos, né? Quando você se afasta, você começa a fazer esse exercício, você não tem mais nada, né? Você não tem mais pessoas na sua vida, você não tem mais filhos, né? Você tira essa ideia, né? Eu tive filho, mas foi um grande erro do meu passado, né? Acabei perdendo meu filho. É a maior comprovação de que você não tem nada nessa vida, né? Nem filho é seu, nada é seu. Nem o seu próprio corpo é seu. Isso aí vai se deteriorar com o tempo e vai acabar morrendo. Então, tudo que é orgânico morre. Acabei, perdi a ilusão com tudo isso aí, né? Se eu já tinha uma visão nihilista, racionalista, diante de uma realidade que eu sempre considerei sem sentido, se eu já tinha essa visão antes, né, de casar e ter filho, depois então, meu amigo, é que isso se fortaleceu ainda mais, né? Ainda mais com a perda do meu filho. Você vive na prática, né? A perda. É importante a gente perder, que a gente consegue entender que a gente não tem nada. Só perdendo que você entende que você só perde o que você não tem. Essa que é a verdade, né? E, como eu costumo dizer, até se meu filho estivesse vivo hoje, estaria por aí, né? Sofrendo, talvez com mulher, com filho, talvez com alguma doença, talvez trabalhando igual um cachorro. E mesmo que estivesse vivendo bem hoje, iria morrer de qualquer jeito. Então, essa vida aqui não tem solução, né? É só a gente mesmo tentar conversar, tentar se comunicar para quem tem um pouco mais de experiência passar para os outros, né? E a gente também aprender com a experiência dos outros, que pensam como nós. Aqui o trabalho é esse, né? O objetivo único é, enquanto a gente estiver vivo, viver da forma mais livre possível e com o maior conforto possível. Medidas paliativas. Estamos caminhando para a morte, então tudo que a gente faz é paliativo, né? É minimizar o sofrimento. E aí, cuidados paliativos. E aí, né? Chegar no cerne agora do que eu queria falar. Como eu disse, né? Você se afasta, você observa. Eu estava me observando, né? Eu estava pensando assim, caraca, eu não preciso de porta na minha casa, né? Claro, preciso de portas por proteção, né? Para que ninguém invada a minha casa. Mas dentro da minha casa, entre os cômodos, eu não preciso de porta, né? Eu tenho até uma porta aqui de correr, né, no meu quarto, que é porque eu gosto de escurecer o quarto, né, até mesmo fechar a porta para manter o ar condicionado. Mas, às vezes, eu deixo o ar-condicionado, minha casa é pequena, né, gela tudo. Mas quando eu quero que fique bem gelado mesmo, eu fecho essa porta de correr aqui para ficar mais confortável lá dentro, mais gelado e também mais escuro. A porta aqui só serve para isso. Aqui, no meu banheiro, eu não preciso de porta, né? Eu tenho uma cortina, mas não precisa de porta. Essa cortina eu até coloquei, nem precisava de cortina no banheiro nem nada, né? Porque eu moro sozinho, mas eu coloquei porque na época que estava tendo obra aqui, os caras estavam mexendo aqui, às vezes ficava querendo ir no banheiro, eu mesmo queria ir no banheiro, né? Então, acabei botando aquela cortina ali para ficar uma coisa mais discreta, né? Pra não ficar no banheiro de porta aberta. E deixei a cortina, mas praticamente inútil. Não sei nem por que eu deixo aquela cortina ali. Enfim, mas não tem função portas no ambiente interno da minha casa. Sabe por quê? Porque eu sou totalmente livre no meu ambiente. Eu não preciso de porta no meu banheiro, posso ir no banheiro. E outra coisa, eu já me adaptei a viver pelado. Eu vivo pelado dentro de casa. Sozinho, pô. Não é muito mais confortável você estar sem roupas? Eu coloco roupa aqui para fazer o vídeo, né? Mas na realidade eu vivo pelado quase que o tempo todo dentro de casa, né? Então, não tem nem sujado roupa, você acredita nisso? Muito
tempo que eu não lavo nem roupa. Por quê? Não estou saindo, né? Quando é necessário eu saio para fazer alguma coisa, eu já estou num processo já de pré-aposentadoria, estou ficando mais em casa do que no trabalho, e aí o que acontece? Eu não gasto roupa, simplesmente isso, né? Gasto muito pouca roupa, eu não estou gastando nem cueca, né? Porque eu não estou usando cueca mais. Eu coloco cueca às vezes para sair. Aí em casa eu fico pelado. Então, quem é que tem essa liberdade em casa? Ficar pelado. Se você tem relacionamento com pessoas, se você tem pessoas dentro da sua casa, né? Se você tem mulher, filhos, aí você descobre, né? Eu olhando a minha vida peladão, mesmo porque roupa não é uma coisa natural, né? Roupa foi uma coisa inventada pelo homem, animal nenhum veste roupa. Tem até os animais que têm os pelos para proteger do frio, né? Não é, né? Para ter proteção térmica. Entretanto, o ser humano não sabe, isso foi uma coisa construída, essa ideia de ter que usar roupa. Os índios, por exemplo, os indígenas, não usam roupa e vivem muito bem lá peladão. E o homem inventou essa prisão, né? Nós vivemos numa prisão sem muros. Uma prisão psicológica, de invenções, de criações que não faz sentido. Faz sentido você cobrir o seu corpo? Encobrir os seus poros? Tanto é que você com roupa você transpira mais. A roupa esquenta o seu corpo. A roupa não deixa que a radiação, né, que você emite do seu corpo, né, o calor. Se você for fazer ver o espectro térmico, né, se você for colocar uma visão térmica, um filtro, né, térmico para ver o corpo do ser humano, você vai ver quanta radiação, quanto calor, né, o corpo emana, né? Então, quando você coloca a roupa, você inibe essa saída de calor. E aí você transpira para o corpo quer manter a temperatura, né? Roupas nas partes íntimas causam muitos problemas, né? Proliferam bactérias, principalmente nas mulheres, roupas apertadas. Mulher passa o dia inteiro de calça apertada, né? Sabe lá como é que tá aquilo ali, né? Porque o natural não é isso, né? O natural é ficar ao ar livre. Calçados também, né? Muitos calçados dão problema de coluna. Essas mulheres que usam esses saltos altos aí, igual uma louca, né? Mulher é um bicho doido, né? Pinta a cara, fica uma palhaça. É a cultura humana, né? Fazer a mulher um objeto sexual, uma boneca. Né? A maioria das mulheres não se dão valor. Né? E ficam aí fazendo papel de palhaça. Acabam com suas colunas porque querem usar aqueles saltos absurdos, como eu falei. Roupas apertadas, que fazem com que a proliferação de bactérias, o calor aumente na região genital. O homem também não é diferente, né? A mulher é pior porque é aberta, né? Um buraco aberto, ainda sangra, ainda tem menstruação. Complicado, né? E aí o corpo não foi feito para andar com roupa. E aí eu sou adepto desse nudismo. É um nudismo meu particular, né? Eu só vivo pelado. E aí, como eu falei, você economiza roupa. Muito tempo que eu não lavo cueca, porque eu praticamente não uso. Né? E saio pouco também. Então, a minha vida é minimizada nesse sentido. Aí você se olhando, você pensa assim, caramba, se eu tivesse alguém dentro da minha casa, né? Eu ia ter que ter portas. Você sabe o que são as portas dentro de uma residência? São para você se esconder. Esconder as suas imundícies, né? Diária, cagar, mijar, peidar, né? Ela se tranca no banheiro, né? Tem que ter porta, né? O banheiro tem que ter porta, porque as pessoas têm pudor do corpo. Mesmo casais, mesmo pessoas que vivem juntas, têm pudor do corpo. A mulher, dificilmente, né? Vai querer cagar na frente do marido. Aí sobe aquele cheiro, né? A mulher vai ficar lá limpando a bunda na frente do marido, o marido, mesma coisa. Quem faz isso, acho que já virou bicho, né? Já virou bicho, né? Porque você quer a sua privacidade, né? E também você quer manter um certo, né? Se a pessoa tem um relacionamento, ela tem que manter uma certa magia. Porra, amor romântico não tem a ver com peido, com merda, com mijo, não tem a ver com coisa fedorenta, digamos assim, né? Não tem a ver. Tem a ver com uma fantasia, né? Que você cria, de romance. Como é que você vai sentir tesão com uma mulher que acabou de cagar, você entra, o banheiro tá fedendo, pô? Tem que ter porta, né? Tem que ter porta para trancar e tem que ter outros
recurso também, né? Para você fugir. Tem gente que se tranca no banheiro e fica 1 hora, né? Para se livrar um pouco dos filhos, para se livrar um pouco da mulher, para ficar um pouco sozinho, né? Por que o indivíduo cria esse inferno para a vida dele, né? E aí os quartos têm que ter porta. A quarto dos filhos tem que ter porta. Os filhos se esconderem dos pais, né? Poder ter um pouco de sossego, um pouco de privacidade. Que vida familiar não tem privacidade, né? Dormir, cara. Olha, eu durmo a hora que eu quero. Sabe? Às vezes o ser humano, né, precisa de sossego mesmo. E aí eu posso ficar peladão na minha cama sozinho, à vontade, né? Levanto, ando pelado pela casa, como pelado, durmo pelado. Né? E aí, se eu tivesse com alguém dentro da minha casa? Isso ia ser muito complicado, né? E as pessoas têm pudor, as pessoas não vão ficar peladas umas perto das outras o tempo todo. Por isso que existem as portas, né? Ah, se tem filho, papai e mamãe quer fuder, tem que trancar a porta, né? Se eu tiver que trazer alguém aqui pra dentro da minha casa para transar, eu preciso trancar a porta, pô. Né? Entende? Ou se eu quiser fazer uma atividade que exija mais privacidade, eu não preciso trancar a porta, porque não tem ninguém vivendo comigo. Então, pode pra pensar, quando você se torna um filósofo, na experiência mesmo, né? Porque filosofia que não funciona na prática não adianta de porra nenhuma. Né? Então, quando você aplica a filosofia nihilista, minimalista, na sua vida, você começa a observar como as pessoas sofrem, né? As pessoas que têm relacionamento. Tem que trancar as portas, tem que se esconder do outro. É um jogo de esconde-esconde o tempo inteiro. Os filhos se escondendo dos pais, o marido se escondendo da esposa, porque tem certas coisas que ela não pode ver no celular dele, né? O que ele está fazendo. A mulher a mesma coisa. Tem que se esconder para falar com alguém, tem que se esconder, tem que falar baixo. Entendeu? Fulano não pode ouvir. Amigas até conversando dentro de casa, né? Falam coisas que o marido não pode ouvir. O marido com os amigos dentro de casa fala coisas que a mulher não pode ouvir. Que inferno, né? Vem cá, vamos entrar aqui, fecha a porta. Vamos conversar aqui. Não deixa elas ouvirem, não. Vamos ali. O cara tá sempre fugindo, cara. Entendeu? Fugindo pro futebol, fugindo pra algum lugar, né? Tem muitos que fazem escritóriozinho em casa, né? Pra poder ter um local de fuga. Pra ter um lugar só dele, né? Monta lá o computadorzinho dele, monta lá o lugarzinho dele, pra ele ter um pouco de sossego, porque o resto da casa não é dele, né? O resto da casa é decorado pela mulher, né? É usado pelos filhos, o banheiro é coletivo. Como é que você consegue viver assim? Eu não consigo entender, cara. Olhando hoje para trás, né, no passado, eu não entendo como é que eu consegui conviver assim. Por isso que eu acho que eu tenho tanto ódio da vida, tanto ódio da humanidade, porque o inferno é sempre o outro. Mano. Imagina você ir no banheiro já tá né? Desesperado para ir no banheiro, chegar lá e dar com a cara na porta. Pô. Poucas pessoas que podem ter 2, 3 banheiros em casa, né? Só rico, né? E aí, o que eu tô falando? Você vai no banheiro, mas você também vai ter que se trancar para ter privacidade. É aquela figura, né? Do cara que fica 1 hora dentro do banheiro trancado, ficar livre dos filhos, livre da mulher, a mulher é a mesma coisa. Os filhos também se trancam, o adolescente tá, se tranca no banheiro lá. E quer se livrar dos pais, né? Quer ter um pouco de privacidade. Complicado, né? Então, queria falar um pouco aqui sobre isso hoje, que eu estava observando a minha própria vida, né? Olhando para as minhas conquistas pessoais, né? Dessa coisa de viver sozinho, de não precisar tanto das pessoas, de saber como usar as pessoas também, né? Porque todo mundo usa todo mundo, entendeu? Então hoje, né? Eu acho que é uma tendência você querer usar outra pessoa. Então, eu me afasto das pessoas, né? Porque eu também não acho isso saudável, ficar usando as pessoas. Mas como nós vivemos no sistema social, às vezes você precisa usar serviços, né? Pagar por esse ou por aquele serviço, seja por sexo, seja por algum serviço que você não consegue fazer sozinho, você tem que pagar. Então hoje, né? O meu relacionamento com as pessoas é esse. Né? Eu uso as pessoas e descarto na minha vida. Né? É um relacionamento de necessidade, né? Vamos dizer assim. Não quero mais envolvimento emocional, essa dependência louca de pessoas, de você achar que tem pessoas, querer colocar pessoas dentro da sua vida. Cara, isso é uma prisão. Como eu falei, você não vai poder ficar peladão se tiver pessoas na sua casa, você não vai poder, né,
ir no banheiro à vontade, se tiver pessoas dentro da sua casa. As pessoas se trancam, as portas são para se trancar, para se esconder. Principalmente o banheiro, né? Um lugar para o indivíduo se esconder, para ter pouco de privacidade. Sozinho, você não tem esse problema. Então, ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. E, se não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, né? Clicando nesse ícone aqui, você já se inscreve no nosso canal. Se inscrever, ative o sininho das notificações para estar sempre recebendo os novos vídeos. E, se desejar, seja membro. Fui.